Olá, boa tarde a todos que estão nos acompanhando aqui em mais um Diálogos da Cultura. Boa tarde especial ao Guilherme Velho, nosso convidado de hoje, Sandro Rosa, nosso convidado de hoje também, que vão estar aqui conversando com a gente durante a próxima hora. Eu sou a Lia Baron, eu estou vinculada ao IFRJ na qualidade de professora substituta este ano, e o Diálogos da Cultura é um programa que foi desenvolvido no momento em que fomos todos surpreendidos por essa crise pandêmica a partir do mês de março. Ele é um programa co-criado, coproduzido, co-idealizado, feito a muitas mãos pelos participantes do Centro Acadêmico Mário Lago, do IFRJ, e pelos professores do Bacharelado em Produção Cultural do IFRJ também. Ele parte um pouco dessa inquietação de discutir alguns temas importantes e contemporâneos que dizem respeito à situação em que a cultura vem vivendo esse ano, nessa situação completamente excepcional. E, por outro lado, ele foi desenvolvido também um pouco para dar conta desse desejo, dessa necessidade de manter os professores e as pessoas com quem a gente costuma estar dialogando em contato com os alunos do curso e com a comunidade acadêmica de uma forma geral. O Diálogos da Cultura começou no primeiro semestre, a gente teve aí um primeiro ciclo que foi até junho, julho do semestre passado, com muitos debates. É interessante porque a gente está debatendo enquanto as coisas estão acontecendo, então é uma reflexão quente, né, ativa do cenário que a gente vive. A gente deu uma paradinha nas férias docentes, e agora a gente está retomando no segundo ciclo do Diálogos. Nós estamos aqui na nossa primeira discussão, nossa primeira live do segundo ciclo, que vai se estender por todo o semestre letivo, deve ir até novembro, dezembro, com novas temáticas que brevemente serão anunciadas. Esse dia de hoje, essa tarde de hoje, ela é dedicada ao tema da economia, né, impactos econômicos da crise pandêmica no setor da cultura. Talvez seja o tema mais estruturante, assim, dos impactos da crise de saúde, da crise sanitária na cultura. Essa crise de saúde, ela acabou se configurando ainda em março, todo mundo sabe, e imediatamente como uma crise econômica, de maneira mais generalizada, na medida em que todas as atividades não essenciais, configuradas como não essenciais, foram paralisadas, e ela acaba se desdobrando numa crise bastante radical, assim, e efetiva, no cenário da economia da cultura. Na verdade, a gente sabe que essa crise não é recente, a gente já vinha vivendo aí um panorama de declive, tivemos um período de aquecimento ali na primeira década dos anos 2000, todos nós aqui vivemos isso e pudemos sentir profissionalmente que as coisas estavam fluindo muito bem. A partir ali de 2010, a gente começa a ver esse cenário desaquecer. É claro que a gente tem sente o reflexo de uma série de situações políticas, né, que vão se abater sobre a situação econômica, principalmente no caso cultural, né, em que política e mercado estão muito associados. E aí eu poderia dizer aqui que tem alguns anos que representam anos mais em que a gente vê essa situação de esfriamento de forma assim mais efetiva. 2014 foi um ano difícil, depois 2016, já virando 2018 para 2019, aí a gente vê aí uma desarticulação do campo cultural que é bastante sensível. A gente já entra em 2020, então, com uma cultura depauperada, praticamente, do ponto de vista econômico. E com a crise pandêmica, a cultura para. De uma hora para outra, aquilo que ainda era possível se desenvolver como atividade no setor cultural é obrigado a parar. Essa paralisação, ela se converte imediatamente numa paralisação do trabalho, do emprego e da renda, que se transformam a nossa principal questão, né, no ambiente da cultura. Nesse momento, como que os trabalhadores da cultura, como que as pessoas que vivem disso estão podendo sobreviver agora, nesse momento, enquanto a gente está falando aqui. Muita coisa aconteceu de março para cá. Eu queria que a gente comentasse um pouquinho isso, assim, né, das tentativas de atenuação
desse cenário, mas o fato é que a questão do trabalho e da renda se configuram, talvez pela primeira vez para nós, né, profissionais da cultura, como uma situação emergencial e estruturante. Eu queria, antes de apresentar mais profundamente os nossos convidados, só introduzir aqui 3 temas, assim, 3 capacidades ou 3 habilidades que eu ando pensando que nós estamos sendo instados a desenvolver em função dessa crise. Primeiro, a nossa capacidade, nós, campo cultural, nossa capacidade de falar de economia, simplesmente isso, porque a gente não tem esse hábito. A gente não tem essa formação, a gente não tem, talvez, nem instrumentalização teórica, e muitas vezes a gente tem até um preconceito de falar disso. Falar de economia, falar de finanças, falar de dinheiro, como se nós trabalhássemos estritamente com questões que dizem respeito à estética, à arte, ou até a uma comunhão comunitária que se dá a partir da cultura, mas a gente realmente tem dificuldade de falar do financeiro, né? E a gente está tendo que falar sobre isso sem pudor, nesse momento. A segunda capacidade que eu acho que a gente está sendo instado a desenvolver é a capacidade de mensurar o impacto econômico das nossas atividades. A gente também não tem esse hábito de lidar com dados, de levantar dados, fazer mensuração, fazer análise de dados e gerar diagnósticos para isso. Eu acho que também por isso uma dificuldade da gente desenvolver políticas culturais estruturadas, né? Porque as políticas mais estruturadas, elas partem de evidências, e a gente tem que saber olhar para as evidências para conseguir formular essas políticas. O nosso campo também é muito frágil nesse sentido. Em terceiro lugar, eu queria levantar também a nossa habilidade não, mas assim, eu acho que a gente está tendo que começar a olhar para as relações entre mercado e economia também de uma maneira menos preconceituosa. A gente está começando a entender que a economia não funciona sem o Estado não funciona sem a economia, principalmente no campo da cultura. Eu acho que a gente tem que começar a olhar para essas conexões e para esse diálogo como um diálogo que se dá de maneira saudável, não só paternalista, não só assistencialista, mas que pode se dar de uma maneira construtiva para ambos os campos, né, os lados. Então é isso, são só 3 pontos que eu queria colocar, mais assim como um estímulo para a gente começar as discussões de hoje. Eu já vou passar a palavra para os nossos queridos convidados. A gente tem hoje como convidado externo o professor Guilherme Velho, que é administrador de empresas, especialista em economia criativa, inovação e gestão de negócios culturais. Trabalha há 15 anos com fomento ao empreendedorismo, tem experiência na coordenação do programa Shell Iniciativa Jovem, na direção da Experimental Adventure e na chefia executiva das incubadoras do Rio Criativo, além de lecionar nos MBAs da FGV e da UFRJ. O Sandro Rosa é bacharel em produção cultural pelo IFRJ, é egresso do curso, é mestrando em cultura e territorialidades pela Universidade Federal Fluminense, pesquisador de cultura urbana, territorialidades e políticas culturais, e é atualmente produtor cultural do Instituto Oi Futuro. Já atuou em instituições como a Secretaria Municipal de Cultura da Prefeitura de Niterói, no momento em que eu tive o prazer de trabalhar com ele, e no SESC Rio. Então, gente, fazendo essa introdução, a partir disso eu passo a palavra ao professor Guilherme Velho, para que ele explique para a gente, conte um pouco como que ele está vendo essa questão do impacto da crise sanitária e da crise pandêmica sobre o setor cultural. Obrigado, Lia. Obrigado a todo mundo pelo convite. Sandro, prazer estar aqui com você, com a Jasmine, que está ajudando a gente aqui no backstage. Mas, Lia, como eu vejo com muita preocupação, né? Muita. Eu vou começar aqui de uma maneira bem... Sabe Pedro de Lara? Não sei se vocês lembram do Pedro de Lara, que era aquele jurado mais odiado, né, do programa de calouros. Assim. Eu vou começar de uma maneira bem Pedro de Lara, para o pessoal ficar com bastante raiva de mim. Mas, assim, eu trabalho há pouco mais de 15 anos com fomento ao empreendedorismo e, mais especificamente, na área da cultura, no empreendedorismo cultural, né, dentro da economia criativa.
dando suporte a empreendedores que trabalham com arte e cultura. E eu perdi a conta de quantas vezes eu já falei isso, assim, que nós, e eu me incluo, né, há tanto tempo perto dos empreendedores culturais, eu me incluo nesse jogo também. Nós, da economia criativa, ou da economia da cultura, das indústrias culturais, a gente precisa muito cortar pela raiz certos paradigmas, sabe? Certas premissas assim que as pessoas têm e acham natural, mas que não são naturais. Coisas como, por exemplo, eu trabalho com, por exemplo, fotografia. Eu adoro o meu ofício, eu adoro o que eu faço, mas eu não suporto gerir empresa, eu não suporto gestão, não suporto controle, método, finanças, não suporto isso. Aí complicou, porque talvez você esteja muito mais próximo à atividade de um artista do que de uma empreendedora, um empreendedor, né? Alguém que, por mais que essa palavra já esteja cansativa, mas alguém que gere um negócio. A outra questão assim que eu ouço muito é assim, eu comecei a fazer artes cênicas, ou eu comecei a fazer cinema, eu comecei por outros valores, por outras questões pessoais, e eu não sei nem como cobrar por isso, eu não sei nem precificar, eu não sei quanto vale, né, porque eu estou ali por outros motivos. Isso complica também, né? Eu não entendo a minha empresa, eu não entendo o meu negócio como uma empresa, porque a cada vernissagem, a cada peça, espetáculo, a gente monta, desmonta, contrata, descontrata, então arma o circo e desarma, literalmente, quando você deveria ter uma visão de um prazo um pouquinho maior, sabe? Quando você deveria não tirar o lucro inteiro do projeto, manter alguma coisa como segurança, manter alguma coisa como capital de giro, sabe? E normalmente isso não acontece. Outra classicíssima, né? Eu não funciono se não for por meio de leis de incentivo. Meu negócio precisa de leis de incentivo. Eu entendo, claro, né? Todos precisamos em algum grau, mas entender que você só opera e você só funciona desse jeito é complicado. O vício também societário, né? Eu sou cineasta, aí eu vou montar uma produtora. Aí eu vou chamar quem para ser meu sócio? Um outro cineasta, né? Porque são as pessoas que andam comigo. Eu sou designer, vou montar meu estúdio de design. Quem é que eu chamo para colar comigo, para compor comigo? Outro designer. E isso é um problema porque falta um pouco de complementaridade entre as partes. Então, esses são vícios contra os quais eu venho batalhando há muito tempo. E mesmo assim, são difíceis de quebrar, ou é difícil de quebrar esses paradigmas. Aí, enfim, a gente continua trabalhando, continua operando, continua funcionando, e isso que eu estou falando aqui, esse puxão de orelha aqui que eu estou dando há muitos anos, não é só no micro e pequeno empresário da cultura, no pequeno produtor cultural, o artista que está começando, não, isso eu estou falando assim, de grandes empresas, sabe, de grandes produtoras, todo mundo meio que se comporta ou se comportava assim. Foi o que ele falou, assim, chega um momento que a gente vai ter que discutir essas coisas. Eu estou querendo discutir há uns 15 anos, né? Existe muito essa resistência, eu acho que existe há séculos, né? Ou mais de um milênio. Não, eu sou artista, isso aí não tem nada a ver comigo. Tem a ver sim. Tem a ver sim. Se para quem trabalha com gestão, se para quem trabalha com negócio já está difícil, imagina para quem não trabalha, sabe? Para que vocês tenham uma ideia, na administração de empresas, a gente fala de um negócio chamado STEP, é uma chatice, variáveis STEP. O que é isso? São as variáveis sociais, tecnológicas, econômicas e políticas. Né? Qualquer negócio, o cara que vem consertar a tomada da sua casa, ele está sujeito a variáveis sociais, tecnológicas, econômicas e políticas, sem forçação de barra, porque se aumenta uma conjuntura de violência urbana, as pessoas começam a instalar mais spot na portaria, né? Então uma questão social impacta no trabalho do sujeito que trabalha com elétrica. Aí vem uma nova política, um novo ISO, uma nova
tecnologia que agora as tomadas são de 3 pinos. E aí o cara tem que aprender a instalar a tomada de 3 pinos. Absolutamente todo mundo, o pipoqueiro que está na porta do cinema, se o cinema apanha lá do streaming, o pipoqueiro deixa de vender pipoca, está todo mundo sujeito às variáveis sociais, tecnológicas, econômicas e políticas. Tá? E o que eu acho mais assustador ou esquisito disso que a gente está vivendo é que eu não consigo nem encaixar, eu não consigo nem designar esse quadro de Covid nas siglas, sabe? Eu não consigo, eu não entendo. É claro que deriva agora para o social, para caramba, para o tecnológico também, para o econômico e para o político. Mas, pela natureza, de onde veio isso tudo, ninguém sabe. Como diria a dona Fernanda Montenegro, né, parece até uma punição celeste, né? E agora a gente vai ter que lidar ou aprender a lidar com isso. O que me deixa, de certa forma, um pouco mais tranquilo, digamos assim, é porque se a gente voltar também lá numa coisinha antiga, num querequequezinho de administração, né, o pessoal da psicologia, o pessoal da comunicação, trabalha muito com aquele conceito ainda da década de 60, do Abraham Maslow, que falava da hierarquia das necessidades. Né? Então você tem as necessidades fisiológicas, em primeiro lugar, aí depois vem a segurança, né? Depois vem o social e vai subindo. Porque mesmo no meio de uma guerra você tem que dormir, você tem que comer. Né? Então, assim, o fisiológico em primeiro, a segurança em segundo. Se eu não estiver vivo, não adianta de mais nada. E logo em terceiro vem o social. E depois o status, a autorrealização, etc. E tal. O que me conforta um pouco é que a cultura, como diria o Aymar, ele sintetiza bem isso, né, dentre tantos teóricos, o Aymar Labaki, que sempre repete, a cultura é o conjunto de bens simbólicos de uma comunidade. A cultura é uma coisa tão poderosa, vai para além de arte, de entretenimento, a cultura é uma coisa tão ampla, tão mágica no sentido que é tão difícil de você definir, que eu não sei se a cultura está no status, se está na autorrealização, se está no social, ou se está até no fisiológico. Né? Aí voltamos sempre, sempre à década de 80, o Arnaldo Antunes, né, dizendo que comida é pasto, bebida é água, você tem fome de quê, sede de quê? As pessoas precisam de cultura. Vide, né, esse momento para que todo mundo se mantenha sóbrio, são a leitura, a TV, o cinema, a música, é a única forma de se manter equilibrado num momento como esse. Então, cultura é absolutamente fundamental e a gente vai discutir aqui depois alguns caminhos para retomar, digamos assim, ou para se reestruturar. Desculpa o falatório, gente. Muito obrigada, viu, Guilherme? A gente daqui a pouquinho vai abrir para debate e a gente vai poder continuar nesse papo. A gente vai passar a palavra agora para o Sandro Rosa, que, como eu disse, é ex-aluno do curso de produção cultural, está aqui representando os alunos e os egressos do curso de produção cultural do IFRJ. Hoje em dia ele trabalha no Oi Futuro. É um jovem produtor cultural com uma carreira brilhante aí já começando a ser consolidada. Então, Sandro, está contigo a bola. Bem, obrigado pela apresentação, boa tarde, todo mundo que está assistindo, Guilherme, Lia, obrigado pelo convite, acho que é bem legal estar aqui como egresso, né? Gosto muito da minha formação no IF e acho que o que eu vou falar aqui hoje é muito a partir desse lugar, né? De egresso. Hoje eu trabalho no Oi Futuro, que é um instituto de inovação e criatividade da Oi, né? A gente tem frentes de inovação, educação e cultura. Cultura é a área que eu trabalho diretamente a partir das ações do Museu 1, que é o Museu das Comunicações e Humanidades, e que é também um instituto onde eu encontro outros profissionais formados no nosso curso, né, na produção cultural do IFRJ. Eu acho que é importante, e sempre vi isso, né, em várias instituições que trabalhei, mas é importante a gente ter isso em mente enquanto está na graduação e também quando sai. Eu acho que é uma formação bem reconhecida. Acho que é bacana a gente ter isso no nosso horizonte.
O Futuro tem, né, além do museu, um centro cultural. O museu está dentro do centro cultural, hoje fechado nesse contexto de isolamento social, né, mas que tem adaptado suas ações para o online. A gente pode conversar mais sobre isso, se alguém tiver curiosidade, mas eu trouxe hoje mais alguns tópicos para a gente conversar a partir do projeto de pesquisa que eu tenho desenvolvido no mestrado. É uma pesquisa que está em andamento, então eu trouxe muito mais, eu acho, perguntas do que definições, né? Mais perguntas para a gente conversar, enfim, ser provocado. Esse projeto é um projeto sobre o espaço cultural Viaduto de Realengo. É um espaço que surge em 2013 como uma ocupação cultural. Ele fica exatamente, né, embaixo de um viaduto que une as duas partes do bairro, na zona oeste do Rio. Tem considerado essa ocupação, essa iniciativa como equipamento cultural a céu aberto na zona oeste, e que tem fortemente ali como carro-chefe expressões da cultura hip-hop, né? Sendo grafite e rodas culturais com batalha de rima, que aconteciam num formato de evento semanal. Mas também é um espaço cultural que tem na sua programação uma diversidade, né, de ações bem interessantes que colocam ele num lugar de multiplataforma artística, assim, né? A gente está falando de programação voltada para rock, samba, reggae, literatura, cinema, formação, tem oficinas de instrumentos musicais, tem barbearia, enfim. Tem se trabalhado num modelo de espaço cultural híbrido, justamente pelo lugar onde ele está, né? Está na rua, um espaço público, muito próximo a uma estação de trem, então também é um lugar de passagem de diversos fluxos, e tem se desenvolvido nesse sentido. Eu tenho trabalhado no projeto a importância que esse espaço pode ter para a região, como ele dialoga com as questões do território, mas também tem uma discussão importante que é sobre justamente a viabilidade financeira desse espaço, né? E também de como esse trabalho pode ser sustentável, pensando nos profissionais que estão envolvidos ali, né? Então, para a pesquisa tem sido importante pensar o lugar do trabalhador da cultura. Quando a gente tem um panorama sobre a história do viaduto de Realengo, a gente tem como um ano importante o ano de 2014, que é quando tem uma primeira experiência de um financiamento considerável para as ações dessa iniciativa. Eles são contemplados no edital da Secretaria Municipal de Cultura, que é o edital de ações locais, e a partir daí consegue investir em infraestrutura para esse espaço público, né? É também o início de uma relação com o Estado, e a partir daí consegue garantir alguma continuidade, alguma segurança para a existência do local, né? E aí eu trouxe aqui uma fala que aparece na pesquisa e no diálogo que eu fiz e que tenho feito com o Berdan, que é o gestor desse espaço, que é o edital de ações de ações locais nos emancipou. E aí, né, o que a gente pode considerar, entender a partir dessa frase? Emancipar em que sentido? A gente está aqui falando de um projeto que acontece na rua, periferia, né, que dialoga com cultura urbana e que tem uma emancipação financeira. Ou a gente está falando que é um projeto que conseguiu, a partir de um edital público, né, alcançar um outro status para construir outros diálogos possíveis com outros estratos da sociedade. Acho que é importante entender o que um edital público pode viabilizar para uma ação nesse contexto, porque quando a gente pensa economia no campo cultural, a gente, né, já falou aqui, Lia e Guilherme já falaram, concordo, essa relação com o Estado, ela é necessária, não tem como pensar o campo sem essa relação com o Estado, os editais de fomento, enfim. Mas ele não é a única possibilidade, né? E aqui a gente está falando de um edital que foi do, de uma iniciativa do órgão público, né? Mas a gente também sabe que tem os editais que surgem a partir de iniciativas privadas, onde entram no cenário os patrocinadores. E eu acho que nesse momento a gente também tem uma preocupação que é de pensar
estamos numa pandemia, né, que aprofunda uma crise econômica que já vinha se desenvolvendo e nos impactando, mas num futuro próximo, como esses patrocinadores vão se comportar com os produtores, né? A partir de quais relações, quais iniciativas vão conseguir pleitear um incentivo fiscal, um incentivo direto, né? É de cultura de rua, é de periferia, se for, é de que forma, né? Então, enfim, para a gente seguir, né, nessa reflexão inicial, eu queria recuperar a ideia de emancipação para falar o que aconteceu com o viaduto no pós-edital, né? A receita do viaduto, ela vem do isopor, é uma coisa que o Berdão traz, né? Essa ideia do isopor, que aqui é a venda de bebida e de comida nos eventos. Então, um evento que tem um maior apelo público e consegue mobilizar mais pessoas, é um evento que vai ter mais venda e isso consegue viabilizar alguma receita para o viaduto. Mas aqui a gente não está falando de um orçamento que consegue cobrir tudo, né? A gente nem sempre vai ver uma realidade em que passagem é coberta, combustível, cachê de participação dos artistas, enfim, de que viabilidade financeira a gente está falando, né? E hoje, no momento em que os eventos estão suspensos, em que não podem acontecer, a gente não tem uma possibilidade de reunir pessoas para nenhuma atividade cultural, o Viaduto de Realengo tem investido numa loja virtual. Então, tem uma estratégia de desenvolver essa marca no online, a partir de produtos personalizados, e isso tem levantado alguma receita para os gestores, né? Enfim, para quem está envolvido diretamente na existência do viaduto. A gente percebe uma tática de permanência, né? A gente está falando de um espaço cultural a céu aberto que existe há 7 anos, com ações contínuas, que nunca foi interrompida. A gente consegue perceber, sim, uma, uma alteração de frequência ou de intensidade, mas o espaço segue existindo como programação diversa, mas com uma relação, né, com o dinheiro, com a grana que é necessária para todos os envolvidos, não em condições ideais. Tem um fator que aparece nesse campo de discussão, que é de que o trabalhador da cultura, né, o produtor, o gestor, o artista, ele parece que está sempre numa luta para ser reconhecido pelo seu ofício, assim, né? Muitos desses profissionais, além do trabalho como produtor ou artista, têm um outro emprego que de fato vai garantir uma renda fixa para os seus compromissos, para sua família, enfim, para tocar a sua vida. Então, acho que isso é uma coisa que aparece, que eu acho que é importante a gente pensar, né, entender como se relaciona. Também tem uma forma de organização dessa cena, e aqui eu estou falando, trazendo um recorte, né, para o viaduto, que está mais relacionado a uma cena de cultura de rua, cultura urbana, mas a gente pode pensar cultura de periferia e até mesmo os produtores de pequeno e médio porte, que é uma cena que se organiza, né? Então, como os produtores estão enfrentando esse momento, pensando em táticas para se fortalecer, se organizar politicamente para pleitear demandas, a gente sabe que esses produtores vão seguir fazendo, né? Começaram a fazer sem recursos, dando seus jeitos. Eu acho que tem muita potência, muita criatividade e uma metodologia de fazer cultural, uma metodologia de produção que dá conta de muita coisa, que é muito rica, que eu acho que merece muito destaque. Mas eu também acredito que para uma discussão de dimensão econômica no campo cultural é muito necessário levar em consideração essa realidade e o grande impacto que ela pode provocar nas cidades quando passar a receber forças somadas de outros agentes, né, comprometidos a apoiá-la. Enfim, acho que essas são as considerações iniciais para a gente seguir. Obrigada, Sandro, muitíssimo obrigada. Eu queria, Guilherme, eu acho que a gente pode seguir um pouco aí na toada que o Sandro propôs para a gente, e um pouco resgatando também o finzinho da sua fala, você falou um pouco sobre essa discussão de como que a gente consegue recuperar, voltar ao estágio que nem era tão satisfatório, mas era algum estágio de organização.
que a gente tinha alcançado antes da pandemia. A gente tem aí uma série de pesquisas, falei um pouquinho naquela fala introdutória, pela primeira vez a gente está vendo muitas pesquisas e boletins, até concorrentes e concomitantes, suplementares, saindo ao mesmo tempo, e eles apontam para o fato de que tem uma expectativa de que o setor comece a se recuperar a partir de agora, mês de agosto, ainda sem atividades presenciais, mas principalmente no setor de prestação de serviços culturais. E tem uma sensação, achei bastante interessante, uma pesquisa do Observatório de Economia Criativa da Bahia. Eles perguntam para os agentes culturais qual a expectativa deles de recuperação, né, da sua própria atividade, da entrada de dinheiro, da retomada de renda. No início da pandemia, em março, se não me engano, 17% deles apenas diziam que achavam que só em 2021, 2022, eles iam recuperar plenamente. Hoje em dia, esse índice já chega a quase 50%. Então, assim, aumentou a sensação de que vai demorar muito para a gente se recuperar. Mas a gente vai, de alguma maneira, se recuperar desse processo. Eu queria te perguntar, assim, como especialista do campo, quais são as suas expectativas com relação a isso, esse processo que a gente vai viver aí ao longo de 1 ou 2 anos? O que você esperaria como posicionamento do Estado diante disso? E, principalmente, você como um profissional formador de empreendedores, o que você diria para os empreendedores? Como que você pretende trabalhar isso com as pessoas com as quais você está lidando nesse momento? Assim, qual é a responsabilidade de auto-organização do empreendedor agora? Ele começa por onde? O que se faz nesse momento, assim? E aí eu queria te fazer ainda uma pergunta complementar. O Sandro veio falando de vamos dizer assim, um empreendimento cultural que eu conheço bastante, porque a gente trabalhou junto no edital de ações locais, e ele se apresentou já desde o início como um equipamento cultural, no entanto, informal. Eles nunca tiveram CNPJ. Como é que você vê o papel da formalização, principalmente nessa recuperação, assim, nessa reestruturação do setor? É possível, é importante se formalizar nesse momento, ou você acha que tem que ser um movimento mais do Estado, das grandes instituições, na direção dos informais, assim, um movimento de acolhimento, ou são as duas coisas ao mesmo tempo? Como que o Estado e as grandes instituições conseguem se aproximar da informalidade da cultura num momento de crise? Como é que você vê isso? Pronto. Muitas coisas, né? Vou tentar. Olha, queria usar essa ideia que você trouxe da autorresponsabilidade ou da autorresponsabilização dos empreendedores culturais, dos produtores, dos artistas. Essa palavra empreendedorismo é um neologismo, né? Ela não existia até pouco tempo atrás no português. Empreendedor, empreendimento sempre existiu, mas empreendedor, a lógica de empreender, isso é uma coisa nova, isso como uma opção, enfim, de vida, como uma opção de se colocar no mercado. O empreendedorismo, ele tem muito a ver com autonomia, tem muito a ver com fazer por conta própria, com faça você mesmo, né? De não depender tanto dos outros. Então, eu acho que, na sua essência, o empreendedorismo tem muito a ver com essa responsabilidade de você encontrar os seus meios, individualmente ou coletivamente também, né? Com grupos de empreendedores, com arranjos produtivos locais, com clusters, com cenas. Então, nesse sentido, eu acho que assim, esse é um excelente período para capacitação, para que o pessoal conheça, né? Eu fui anotando aqui, enfim, empresas juniores. O que são as empresas juniores? São empresas de consultoria dentro das universidades. Então, são alunos de graduação que prestam consultoria para o mercado a um preço muito reduzido, né? E sempre com a chancela de professores da instituição. Então, empresas juniores, elas podem ajudar muito nesse momento.
os próprios coletivos que eu mencionei aqui, de você estar próximo a outros artistas, a outros produtores, pensando soluções, pensando projetos combinados. Atualmente tem muita coisa aberta, tem muito conteúdo aberto na rede. É uma pena que eu não tenho. Eu acho que a Jasmine pode até colocar algumas coisas na tela, mas eu queria já de antemão deixar aqui o meu e-mail, que é gvelho@gmail.com. Quem quiser entrar em contato, eu teria o maior prazer de mandar uma lista dessas iniciativas, sabe, desses cursos, desses programas de formação empreendedora que estão abertos, que são online e que podem ajudar o pessoal nesse momento. Fora, enfim, esses espaços de coworking que tem uma agenda super aquecida de capacitações, de encontros, né, agora virtuais, mas tem. Fora a questão de trabalhar o networking, etc. e tal. Bom, tudo isso é conceitual, né? O que eu acho que a gente deveria fazer, mais do que nunca, aí pode parecer papinho furado, mas assim, é usar de toda a criatividade que a gente usa para a arte, mas também para a gestão dos nossos negócios. Eu vou contar aqui 3 histórias rápidas, super rápidas. Uma delas sobre uma empresa que eu acho um barato, são 2 sócias que trabalham com produção de eventos, exposição de fotografia, de pintura, eventos para espaços culturais, né, fazem cenografia, expografia, etc. e tal, e elas falavam isso comigo, assim, que era muito difícil porque a receita delas oscilava, ficava dependendo muito de um período do ano que tivesse com os editais e com os serviços de exposição mais aquecidos. E aí eu insistia com elas que elas deveriam trabalhar produtização. O que é isso? Produtização. Produtizar, criar um produto para além do seu serviço. Se você se baseia em serviço e o seu serviço ele só é entregue ao vivo, né? Ele só acontece no que ele é consumido, ele não é um produto físico, ter um produto físico, ter um produto de prateleira com escala talvez seja interessante. No caso delas, o que elas fizeram foi uma caixa, literalmente uma caixa de madeira, onde você tinha ali a história da fotografia buraco de agulha, né, a fotografia pinhole, você tinha um caderno de anotações para fotógrafo, você tinha um livro de fotografia pinhole, etc. E a caixa em si virava uma máquina de fotografia, virava uma máquina pinhole, né? Então esse era um artigo de luxo, muito bonito, que elas venderam muito em livrarias, em espaços de cultura, em ateliês de fotografia, e venderam bem. Então conseguiram criar de alguma maneira uma forma de ter continuidade no faturamento e não só esporadicamente com os eventos. Produtização é um caminho, sabe? Abrir outros modelos de negócio, atuar de uma outra maneira que não só a que você está acostumado pode ser interessante. A Júlia Vidal, ela é uma tremenda empreendedora, né, professora do Instituto Europeu de Design aqui do Rio. Ela é estilista, trabalha muito com moda étnica, mas a Júlia também, para além dos vestidos e das roupas que ela produz, das coleções, ela também faz oficina de amarração de turbante, ela também tem 2 livros, né? Então, assim, ela dá aulas, então você abrir o seu leque de atuação para além de uma única linguagem é importante. Eu acho que, sei, buscar algum tipo de reposicionamento, né? Assim, a gente vê dos pequenos aos grandes. Eu falei de Fernanda Montenegro, não sei se vocês viram, ela está fazendo agora, junto com a família, onde eles estão em quarentena, estão montando um show, um programa, né? Ou o Pedroca, não sei se vocês conhecem o Pedro Pedroca, né? Um sucesso hit agora do Instagram, que criou uma novela, está fazendo uma coisa de casa. A gente tem visto isso, né? Muitos artistas produzindo de dentro de suas casas, literalmente. Então, eu acho que tudo isso importa, tudo isso é válido, sabe? Exercitar a sua criatividade para pensar novos modelos, para peça online, né, como a gente tem visto. Não vou nem entrar no mérito de drive-in, de financiamento coletivo, sabe?
a gente vê a coisa do pagar antes, né? Eu tenho um estudo de música, eu estou limitado no momento, então o que eu faço? Cara, compra aqui, paga antes para quando você for ensaiar, te dou até um desconto, quando a gente puder reabrir, você vem ensaiar já tendo pago, e assim você me capitaliza e ajuda que eu me mantenha. Então, assim, é a criatividade para além da linguagem artística, para além repito, do ofício, né? Mas para a gestão da empresa, para encontrar novas soluções. E quanto ao Estado, assim, eu acho que está mais do que na hora do que o Estado, mais do que na hora do o Estado perceber o valor dessa economia criativa, né? Entender que ela impacta positivamente no produto interno bruto nacional, entender que é uma força motriz da economia também, né? Não é só o agronegócio, não é só a indústria pesada, que vai muito mal, por sinal, né? Mas é essa economia do intangível, onde eu produzo um desenho para arquitetura, onde eu faço uma estampa, onde eu faço uma música e mando para o outro lado do mundo sem fronteiras, sem aduana, sem avião. É uma economia muito leve, que gira e que é o futuro. Não é à toa, meus vizinhos aqui em Botafogo, a Casa Firjan, né, a Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, tem hoje um dos maiores, se não o maior polo de debate de economia criativa do Brasil. Então, assim, a indústria está preocupada com artesanato. Isso é incoerente? Não, porque economia criativa é um futuro possível, sabe? Então, acho que o Estado perceber isso é fundamental. Iniciativas como o RJ Criativo, né, para falar aqui do nosso Estado, que incentivam, dão apoio aos jovens empreendedores criativos do Estado. Assim, falar também da iniciativa privada, né? Você tem, por exemplo, a Ponte Plural. Quem não conhece precisa conhecer. Sandra, lá de Niterói. A Ponte Plural é uma produtora de Niterói, do Daniel Domingues, da Luísa Bittencourt, e o que eles fazem é rodar o Estado, ou às vezes outros estados do país, capacitando esses empreendedores, sabe? Fazendo encontros pontuais para discutir audiovisual, para discutir leis de incentivo. Eles têm algum grau de amparo em editais do governo, mas eles fazem muita coisa por conta própria. Eles fazem muita coisa entendendo que isso gera uma rede, que isso incentiva a economia, que a rede se retroalimenta, se fortalece. Então, são muitas iniciativas comuns, né? Mas o que eu diria, se existe uma linha mestra nisso, eu juro para vocês, não é assim, não tem nenhum teor político nisso, mas eu acho que o empreendedor precisa perceber. Eu tenho até um certo cansaço com essa palavra empreendedor, podia ser, sei lá, empresário, empresária, pode ser produtor, artista, mas está mais do que na hora do pessoal perceber que também é responsável pela gestão do seu próprio negócio, que depender das políticas públicas é complicado, é super complicado, né? Então, assim, é tentar se fortalecer em conjunto, tentar se fortalecer em time, em cena que eu digo em cena de atuação. No mais, cobrar, né, se organizar e se perceber como parte da economia criativa. Eu não sou só um fotógrafo, eu faço parte do segmento de artes visuais da economia criativa, sabe? Eu faço parte dessa força que movimenta 5%, 6% da economia nacional. Então, quando a própria economia, quando os próprios agentes começam a se perceber como grupo e começam a entender a importância que eles têm, isso eu acho que ajuda, parametriza de alguma maneira ou encaminha o poder público a se reposicionar, a repensar a cultura, né? Porque no momento, não vou nem falar em termos assim, né, em esfera federal, como é que a cultura tem sido tratada, e eu acho que é muito sintomático. Bom, mas a gente conversa sobre isso depois, desculpa. Eu dei uma voz, gente, desculpa, eu dei um giro aqui, acho que eu estou preocupado, eu fico meio animado com esse debate e acabo falando de uma maneira um pouco desestruturada, mas... Tá ótimo. A gente tem, Guilherme, você falou aqui agora sobre produtização, e aí eu já vou colocar aqui online uma pergunta da Ilka Bueno, que trabalha conosco, é uma das idealizadoras, curadoras e produtoras do programa Diálogos da Cultura,
E ela pergunta aqui para você se existem ferramentas, tipo aplicativos, plataformas, instrumentos concretos, né, para nos ajudar a precificar e gerir nossos negócios. Se sim, quais são? Acho que ela está perguntando de ferramentas digitais, né, que ajudem na precificação dos produtos culturais e de entretenimento. Olha só, Lia, você me dá 2 minutos para responder a Ilka, assim, porque eu vou entrar no modo professor aqui, que eu não deveria, mas para a Ilka e para todo mundo que tem dificuldade com precificação, né, o que é muito normal. Primeira coisa é entender que o seu preço, ele precisa cobrir os seus custos. Para início de conversa, não se opera no vermelho, né? Então, saber o quanto custa o seu serviço ou o seu produto é absolutamente vital. E vocês ficariam assustados se soubessem quantas agências bacanas, quantos empresários super descolados não sabem dizer quanto custa fazer o que eles fazem. Quanto é que custa a hora do designer, quanto é que custa fazer um evento, né? Ele tem mais ou menos aquela dimensão de orçamento, mas não sabe dizer quanto custa para ele. Você tem que ter certeza de quanto é que custa para você, seu preço, no mínimo, tem que cobrir isso. Segunda coisa, seu preço tem que estar em consonância com o mercado. Você tem que saber minimamente quanto é que seu concorrente cobra, né? Entender, assim, eu estou cobrando por um espetáculo, uma peça de teatro, quanto é que custa o cinema, que é meu concorrente, o meu substituto. Entender minimamente a cabeça do concorrente é importante para eu precificar. E terceiro, é entender quanto é que o público está disposto a pagar. Para a gente ter uma ideia, no que você vai nesses super eventos aí de música, etc e tal, uma bebida, uma latinha daquele de energético custa R$30. Que diabo que é isso? Onde é que custaria R$30? Custa num ambiente onde as pessoas estão propensas, estão dispostas a pagar. Então, entender o quanto que o cliente vê de valor e está sujeito, propenso a pagar, é fundamental para compor um preço. Tá? Assim, o que eu estou querendo dizer com isso, pessoal, não estou querendo dar uma aulinha aqui nesses poucos minutos, o que eu estou querendo dizer com isso é que não se trata só de matemática, né, de receita, menos custo, lucro ou prejuízo, não é isso. É você ter um mínimo de conhecimento, é o que eu estou insistindo aqui o tempo todo, conhecimento sobre o seu negócio, conhecimento sobre o seu mercado, tá? E se existem ferramentas, pode parecer meio óbvio, mas o Sebrae tem ferramentas de planejamento online, gratuitas, excelentes. Eu recomendo fortemente, Ilka, que você conheça, também para alguns pode soar como algo já de 10 anos atrás, mas a modelagem de negócio, conhecer modelo de negócio, é um negócio que a gente chama de canvas de modelo de negócio, quadro de modelo de negócio. Você saber, em 9 quadrantes, explicar quem é o seu cliente, por que canal você oferta, como é que você se relaciona, quem são seus parceiros, quais são seus custos, suas receitas, atividades-chave, recursos-chave, e principalmente sua oferta de valor, o que você tem de diferencial, isso é fundamental. Então, eu recomendo fortemente para você, para quem está ouvindo aí a gente, que conheça o Canvas de modelo de negócio. Tá? Tem o Canvanizer, é um nome meio... Né, é um site estrangeiro, mas que é muito útil, muito bacana, chamado Canvanizer. Eu vou anotar aqui para Jasmine colocar para vocês. Ó, Canvanizer, com Z. Esse é um site legal. Sebrae tem conteúdos super bacanas. Modelagem de negócios eu também sugiro fortemente. E esse é o princípio, é o início para você começar a pensar preço. Existe no Sebrae algumas ferramentas só de precificação, só de financeiro, mas o financeiro, repito, nasce no entendimento de mercado. Não adianta você ter uma calculadora, ser bom de conta, abrir uma planilha Excel linda, super colorida, se você não entende seu mercado, não entende seu concorrente, seu cliente. É isso. Obrigada, Guilherme. Muito obrigada. A gente tem outras perguntas, mas antes eu queria fazer uma pergunta para o Sandro. Eu vou fazer a pergunta para o Sandro e depois vou disparar a segunda pergunta, tá? Sandro, perguntando a partir da sua fala, tá? A gente sempre teve uma discussão sobre esse termo economia criativa, tem muitos empreendedores e agitadores, produtores culturais de periferia que não se sentem identificados, talvez, com esse termo, pensando um pouco numa lógica de que é um termo que vem de uma cultura estrangeira e dialoga muito
com segmentos culturais e segmentos de pessoas que produzem entretenimento, que circulam num outro regime, num outro circuito, um circuito mais abastado, um circuito talvez Zona Sul, que tem acesso à instrumentalização de formação, tem acesso a recursos financeiros também para impulsionar os seus negócios. Mas, por outro lado, um argumento que eu ouvi que eu achava muito interessante é que, de fato, a economia criativa se vê na periferia. Quer dizer, a periferia é um lugar onde você vê em estado bruto a criatividade para se lidar com as dificuldades econômicas. E me parece que, nesse momento, agora, isso é um valor, né? Saber superar as dificuldades econômicas de forma criativa. Você deu um exemplo disso, inclusive, na sua fala, e na sua fala você também falou que a estratégia do digital é muito importante para eles nesse momento, né? Para superar as dificuldades e as questões pelas quais eles estão passando. Eu queria que você, como produtor jovem, que está ligado a esses coletivos de periferia e também jovens, comentasse um pouco isso. Qual é o papel do digital na produção dessas novas economias, né, estratégias de subsistência para essas pessoas? E já na esteira disso, eu queria que você também comentasse, como produtor do Oi Futuro, como que o digital está sendo importante para vocês superarem esse momento, assim, como estratégia de manutenção das atividades e de continuidade da instituição? O que significa o digital hoje, tanto para os pequenos empreendedores que estão situados nas periferias da cidade, quanto para grandes instituições como essa que você trabalha, o Oi Futuro? Eu vejo você, um pouco a sua figura como produtor, como uma figura de ponte, né, entre essas diversas instâncias. Então, eu queria que você comentasse a partir desse lugar rico em que você se encontra nesse momento. Bem, eu acho que também percebo, né, você começou a fala citando uma certa resistência ao termo economia criativa, também percebo isso por um ponto, ao mesmo tempo em que a gente começa a ver alguns agentes já talvez reivindicando esse termo justamente por compreender que a sua forma de trabalhar, a sua forma de fazer cultura e de tentar se sustentar a partir dela dialoga bastante com uma ideia do que seria uma economia criativa. Eu acho que quando falo sobre existir uma metodologia de produção cultural nas periferias, que é uma metodologia muito inventiva e que traz muita riqueza para um cenário cultural, justamente por isso, né? Por a gente encontrar pessoas que vão, né, pessoas, grupos, coletivos, enfim, que vão traçando suas estratégias a partir do possível, criando ali algumas táticas de resistência ou de permanência, enfim, mas também encontrando o que há de potencial para criar uma nova relação com o público, uma nova relação com os espaços e também de levantar grana. Eu acho que se em alguns setores do campo cultural há uma dificuldade de se falar sobre o dinheiro necessário para, né, existir, para fazer essa atividade, eu acho que na cultura de periferia isso é bastante falado. Talvez a gente tenha muitos passos para andar no sentido de mobilização, mas eu acho que a necessidade de grana para fazer acontecer, ela existe e é muito clara. Ao mesmo tempo que as pessoas vão fazendo o que chamam de fazer no amor, né? Fazer na coletividade, fazer nos arranjos, mas a necessidade de grana está ali imposta. Então, quando a gente vem hoje para esse cenário em que o digital se coloca fortemente como uma ferramenta, um recurso de possibilidades, eu acho que era, de alguma forma, Lia, presente na relação que esses produtores de periferia já construíam com seu público. A gente está falando de ações que nunca tiveram muita grana.
Então, era necessário mobilizar as pessoas, e essa mobilização acontecia muito no digital. No Viaduto de Realengo, por exemplo, tem uma coisa que eu acho bem interessante, que é a comunicação no digital, ela sempre se deu resgatando imagens de pessoas que são da região. Enfim, não só anunciando artistas locais, mas em qualquer peça de comunicação, viria alguém ali que era conhecido, do público que já frequentava o espaço. Então, tem uma estratégia de consolidar uma marca no digital, que é uma marca que tem proximidade com quem é o seu público, quem é o seu frequentador. E agora a gente tem uma recorrência às lives que também tem se percebido nessa galera de periferia. No Viaduto de Realengo, por exemplo, a gente tem uma organização que é participação em lives de outros parceiros, enfim, outras instituições. Também tem uma construção de uma figura de um museu virtual, de um preservador da memória popular daquela região, e isso é muito feito a partir de postagens, de fotos, mas que é visando construir uma imagem enfim, que vai perdurar, né, e que vai com certeza ajudar na retomada das atividades presenciais. A gente tem outros exemplos também, como o Quilombo Etu, que tem sempre trabalhou numa perspectiva de educação ali na Maré, e que agora vem migrando essas ações para o digital, e não é uma migração, enfim, uma adaptação rápida do físico para o virtual, mas sim pensar ações que dialoguem, né, com essa plataforma e que pode ser interessante para o público a partir daí. Então, as invenções seguem dentro das plataformas que são possíveis, né? No eFuturo, a gente teve todo um planejamento que era de entender o que poderia. É porque tem uma coisa que é muito importante nesse momento, em que os conteúdos têm surgido numa intensidade muito grande, né, nas redes sociais, enfim, que é de entender o que é de fato relevante, porque essa relevância vai ajudar na construção de uma relação com o público pós-isolamento, né, na retomada dos espaços, de frequentar os espaços. Então, tem um entendimento do que é relevante. A gente começou a construir um calendário de atividades em live, e aí a gente tem atividades de discussão, lives em que convidam um especialista, junto a algum colaborador da área de inovação, ou de educação, ou cultura. A gente começou a fazer lives de shows, e aí ativando uma rede de artistas que foram patrocinados ou que já faziam parte da nossa rede e da nossa programação cultural. No Museu 1, a gente fez um movimento que já vinha sendo trabalhado nos últimos 2 anos, mas fortemente esse ano, e a gente conseguiu lançar uma plataforma online para exibir parte do acervo do museu, né? A gente tem percebido algumas instituições fazendo isso, e até no sentido também de democratizar esse acesso, né, aos acervos, à história que está sendo ali preservada. Então, a gente lançou esse mês uma plataforma online para o acervo digital do Museu 1, que está disponível a partir do site do eFuturo. E também no programa educativo, que é relacionado muito ao Museu 1, mas ao Centro Cultural eFuturo como um todo, a gente elaborou uma programação que é uma programação muito de formação. E aí a gente não está aqui investindo numa relação muito formal, né, com o público, mas então a gente começa a elaborar cursos EAD pautando a acessibilidade e o campo cultural. São cursos de formação para profissionais envolvidos com o setor, e começa a fazer indicações de materiais de referência para o público acessar em casa, além de lives de discussão. Então, quando a gente compara, na verdade, a gente vê uma tendência que está tanto no pequeno, médio,
os grandes produtores, que é de recorrer ao digital. Mas cada um dentro ali das suas possibilidades, sua potência. Eu acho que nos dois campos a ferramenta é muito importante e tem sido usada de uma maneira muito, muito essencial para o que pode vir a ser. Tá ótimo, Sandro, muito obrigada. A gente vai colocar no ar, a gente tem mais duas perguntas de duas pessoas que estão nos assistindo. A professora Ana Luísa Lima pergunta, eu vou passar essa para o Guilherme, tá? Vocês acham que a partir da pandemia é possível termos uma mudança na dimensão e na necessidade da arte e da cultura na sociedade? O que você acha, Guilherme? Muda alguma coisa, assim, de maneira substancial? Em termos de valorização, eu espero que sim. Olha, falando aqui respondendo a professora Ana Luísa, professora, eu começo a perceber pequenos sinais, não é piada não, eu estou rindo, mas não é piada, que existe essa valorização. Por exemplo, muita gente não leva a sério a história da novela, né? Mas a teledramaturgia brasileira tem um papel importante, ela ainda tem um alcance muito grande, muito. E quando as pessoas reclamam porque não tem novidade, porque a novela está sendo reprisada, temos aí um ponto, né, de valorização. Quando as pessoas ficam possessas aqui do lado, aqui na rua, porque a livraria não está abrindo, o pessoal quer que abra a livraria para comprar livro, para comprar quebra-cabeça, ou seja lá o que for, temos um ponto aí. Quando as pessoas começam a ficar desesperadas porque existe a possibilidade de cancelamento do carnaval, né, a festa de Réveillon, como sempre foi, está posta em xeque, mas não houve muita gritaria. Agora, o carnaval já gera um receio muito grande, né? Não só pela festa em si, não só pela diversão, mas pelo aspecto econômico também. Então, eu acho que, aos poucos, a gente tem visto, tem percebido o quanto se valoriza em pequenos sinais, né? Esse peso que a cultura tem na nossa vida e repito, né, dentro de casa mesmo, dentro de casa, se mantendo são e sóbrio pela música, pela leitura, então eu acho que sim, as pessoas espero que repensem sim, né? E o que eu mais gosto é dessa ideia de que nunca acaba, nunca acabou, ela se reconfigura, qualquer linguagem. Só dar um exemplo aqui rápido de 30 segundos, né? O cinema, diziam que o cinema ia acabar por causa da TV, por causa da fita cassete, lembra? E ele não acabou. Como diz o Diller Trindade, o cinema é onde você encontra o que tem de mais novo e onde você se emociona junto, uma sala de teatro e tal. Então tá difícil de se emocionar junto, tá difícil do coletivo agora, mas continua sendo sinônimo de novo. E aí veio o home theater, né? E o cinema ia acabar, mas aí o cinema reinventa. Eu fui anotando aqui, quando eu estava, o 3D, o óculos 3D, a nova Bomboniere, os eventos corporativos de aniversário dentro do cinema, show de música, stand-up dentro do cinema, maratonas, né, como a saudosa Maratona Odeon, e por aí vai. Hoje em dia tem futebol, hoje em dia tem Oscar, tem shows que passam só no cinema, né, exclusivos no cinema, ou aquelas programações vintage de filmes antigos. Então, assim, eu estou pegando só um exemplo que eu amo de coração e que eu estou morrendo de saudade, Ana Luísa, que é o cinema, para mostrar como é que as pessoas condenam, vai acabar, já era, morreu, mas não morre. Não tem streaming que consiga causar ou gerar a emoção que um cinema, por exemplo, causa. Então, espero não estar sendo muito poliana aqui, mas eu realmente acredito que essa valorização já está acontecendo aos pouquinhos, acontecerá mais, assim torço e assim trabalho para que seja, né? E balança, né? Treme, condenam, mas não some. A cultura é parte essencial da gente, é parte essencial de uma sociedade. Obrigado pela pergunta, professora.
Obrigada, Guilherme. Eu concordo contigo. Também acho que a gente vai acabar saindo mais forte dessa. Sandro, eu vou passar para você a segunda pergunta. Eu vou pedir para Jasmin colocar a pergunta do professor João Guerreiro. Saindo do olhar sobre indivíduo e grupos, qual o papel do setor público na reorganização da economia criativa pós-pandemia? Você que também já trabalhou no setor público, trabalhou na Secretaria de Cultura do município do Rio de Janeiro, além de estar agora desenvolvendo essa experiência no setor privado e ter uma experiência acadêmica também. Do ponto de vista do setor público e também reverberando, né, esses tempos que você passou na Secretaria de Cultura do município do Rio, qual você acha que é o papel do setor público nesse momento? Eu acho que esse papel ele começa a ser formado, né, a ser desenvolvido a partir de uma relação de mais proximidade com os produtores, com o setor, uma relação que seja capaz de permitir que o Estado consiga mapear as dificuldades do campo, entender as demandas dos agentes desse campo, dos produtores, dos artistas. A gente tem hoje uma representação do Estado que pode estar distante de alguns campos, né, do setor cultural. Então é preciso retomar essa relação de uma forma mais aprofundada e que isso consiga dar material para o poder público elaborar políticas de manutenção, de incentivo para essas ações, porque a gente sempre, desde o início da pandemia, já se dizia que o setor era o primeiro que estava parando e seria o último, um dos últimos a retomar. Então, não tem, eu acho, como pensar uma retomada sem um apoio significativo do Estado nessa reorganização. E é muito, muito importante que essas instituições públicas sejam capazes de entender quais as necessidades de cada campo, enfim. Quando a gente pensa, por exemplo, o setor da economia criativa que é experimentado na periferia, né? Os produtores culturais de periferia são os mais criativos, mas também os mais impactados, os que percebem esse impacto com mais força, né? Então, eu acho que cada experiência de cultura, cada experimentação cultural vai demandar uma performance do Estado que seja mais cirúrgica, mais precisa, e para isso vai ser necessário uma relação construída com bastante profundidade. Obrigada, Sandro. Eu também acho, fico até pensando assim que é muito interessante que a gente tenha voltado a se organizar politicamente em função da lei emergencial, mas eu acho também que tem essas duas, a gente tem que estar atento primeiro para a diversidade de abrangência dessa lei, não da lei em si, mas na aplicação da sua lei, né? De fato, ela consiga chegar aos diversos estratos e modos de organização do campo cultural. E, em segundo lugar, eu fico pensando também numa perspectiva de longo prazo, né? Assim, é muito importante que a gente tenha um investimento, um impulso financeiro sendo colocado no mercado em função de uma emergência. A gente tem uma resposta emergencial muito robusta, né? Em termos de investimento financeiro, mas também é muito importante que os governos se responsabilizem ao longo do tempo, no longo prazo, em reconstruir esse campo paulatinamente, de agora até 2022, e ir caminhando junto, né, com os fazedores e com os empreendedores culturais. Isso é um processo que você tem razão, acho que tem que ser muito profundo, e tem que ser um processo de partilha, né, entre Estado e sociedade. Não é agora só, não é em função da lei de emergência. Isso aí é uma situação que vai, uma parceria que tem que durar aí pelo menos 2 anos para que a gente consiga chegar num ponto de estabilidade de novo. Tem mais uma pergunta, vou pedir para Jasmin colocar aqui para gente. Marcos Vitalino, é isso? Como vocês conseguem enxergar participações de coletivos sociais junto à economia criativa para potencializar a periferia durante e pós-pandemia? Então, vamos lá, Guilherme. Olha,
Marcos, né? Marcos de Italiano. Como vocês conseguem enxergar participações de coletivos sociais junto à economia criativa para potencializar a periferia durante e pós-pandemia? Olha, eu acho o seguinte, eu concordo com o que foi dito aqui mais cedo, que a periferia, geograficamente falando, o periférico, ele é absolutamente fundamental, porque é ele que alimenta o núcleo. Não estou falando só simbolicamente, não. A expressão criativa, a expressão cultural, vide da Folia de Reis ao slam, tudo que acontece, que é o movimento de histórias em quadrinho em Duque de Caxias, ou, enfim, cada cidade ou cada bairro periférico trazendo uma nova linguagem, trazendo carnaval, trazendo moda, então música. Então eu acho assim que é fundamental sempre, não é só pensar, não é só incluir, é ter a periferia como foco de qualquer política pública em cultura, porque ela amplifica linguagens. Em relação aos coletivos sociais, eu acho que eles estão muito atrelados já, né? Muito dessa cultura é proposta e é praticada por coletivos sociais. O que eu queria usar como gancho seu, Marcos, e complementar o que o Sandro bem trouxe aqui para a gente, eu só queria pedir licença, e vai ser minha última fala também, a gente fica com muito pudor de falar, né, sobre dinheiro, como vocês disseram, quando é o nosso trabalho e quando é uma marca que apoia. Essa marca que apoia deveria ser, muito pelo contrário, ela deveria ser destacada, mencionada, né, enfim, cumprimentada pelo trabalho que o faz. Eu só queria deixar aqui como último recado, meu cumprimento ao Sandro e ao grupo dele, porque o que a Oi faz para a cultura do Rio de Janeiro é algo fundamental, seja com o Oi Futuro, né, os laboratórios, projetos de música, o Rio Criativo, que é um programa da Secretaria de Cultura do Estado do Rio de Janeiro, foi patrocinado no seu último ciclo pela Oi, fora o programa Nave, fora enfim, acho que era o Kabum que chamava, tinham vários programas, são tantos que eu já nem sei. Então, todo cumprimento e todo carinho a Oi, pelo tanto que ela tem de carinho, né, com Oi Casagrande, e por aí, vai puxando e vai saindo coisa. Mas, respondendo você sobre os coletivos sociais e sobre o papel da política pública, eu acho que, de novo, mais uma vez, novamente, é a gente se responsabilizar por escolher representantes que levam a cultura a sério, que entendem que cultura não se paga com aplauso, que não demonizam e não perseguem o carnaval, que entendem que existe um peso. Eu não vou tomar partido ou elogiar fulano, beltrano, mas existe um outro pequeno sinal, que é o fato da Secretaria Estadual de Cultura do Rio de Janeiro agora ser a SESEC, Secretaria Estadual de Cultura e Economia Criativa. Bom, pelo menos alguma organização está acontecendo em torno disso. Se será profícua, se vai continuar, espero que sim, mas é papel nosso também, né? Centro, periferia, enfim, produtores culturais, entusiastas, público em geral, é papel nosso escolher representantes e bater a porta, acompanhar as políticas públicas que levam cultura a sério como deveria ser. Cultura é sociedade e vice-versa, tá? Não é só diversão, não é só carnaval e fantasia, é também arte, é entretenimento, é diversão, é fantasia, é carnaval, é tudo isso. Mas ela é parte fundamental da existência e da forma de viver de uma sociedade. Eu espero que a gente tenha esse discernimento, nós, em primeira instância, para poder cobrar e para poder constituir o poder público para correr atrás disso. Obrigada, Guilherme, pela resposta. Eu vou passar a mesma pergunta, então, para o Sandro.
a gente já está se encaminhando aí para o final. Eu queria ouvir vocês dois a respeito da mesma pergunta. Você responde também, Sandra, com a sua perspectiva? Claro. Bem, obrigado, Guilherme, pelos cumprimentos. É um prazer também estar aqui contigo. Eu acho que vou seguir muito, enfim, recuperar sua fala e também comentar sobre um fator que é importante quando a gente pensa coletivos sociais, organizações sociais, que é a capacidade de mobilização, né, para pleitear demandas, enfim, para transformação, para mobilização da própria comunidade ali envolvida. Eu acho que quando a gente pensa esses coletivos junto à economia criativa, a gente também está falando de possibilidades de organização para colaboração. Eu acho que o setor da economia criativa ele sempre demandou isso, mas eu acho que pós-pandemia a colaboração vai ser uma palavra, enfim, muito presente no nosso vocabulário, né? Cada vez mais tem sido mais difícil fazer algo sozinho, né? Agora, então, a gente precisa fazer muito junto, né? Somado às forças dos nossos parceiros. E eu acho que coletivos sociais de periferia conseguem organizar uma boa mobilização a partir disso, consegue trazer visibilidade para as ações que estão acontecendo e ações que têm um impacto local nesse contexto, consegue dar visibilidade para os atores que estão talvez iniciando, né, atores daquela região que talvez estão iniciando, e fazer com que se unam a outros coletivos com mais tempo de estrada. Eu acho que a mobilização uma característica muito preciosa, será muito preciosa para esse pós-pandemia, enfim, para comentar rapidamente aqui nesse finalzinho. Já quero agradecer também a participação, a possibilidade de trocar conversa, rever aqui professores nos comentários. Muito obrigado. Obrigada a você, Sandra. Gente, a gente está encaminhando aqui para o final. Eu queria agradecer demais a participação de vocês. A gente está numa situação hoje em dia de uma hiperinstabilidade. Talvez a gente não tenha nunca imaginado que isso iria acontecer, uma instabilidade que se coloca em diversos campos da nossa vida e também naquilo que a gente ama fazer, que é a cultura e que nos sustenta profissionalmente. Eu também acho que a gente não sai disso sozinho, Sandro, que a gente precisa estar juntos, e eu acho que o Diálogos da Cultura é uma forma de estar juntos nesse momento, que é um momento em que a gente vive um tanto angustiado, e pensar juntos soluções para sair disso também, né? E eu também acho, Guilherme, que nesse momento é super importante, eu fico pensando assim, que nós do ambiente da cultura precisamos tanto de impulsos e estímulos de pessoas que venham de outros campos, talvez mais estruturados, para ajudar a gente a se estruturar, a se organizar, a se solidificar. Então, em função disso, eu também agradeço muito a sua participação, queria te parabenizar também por toda a sua trajetória aí nos trabalhos de formação de empreendedores e dessa parceria no sentido de colocá-los dentro de um radar da visibilidade, da institucionalidade. Eu acho que sem isso, de fato, né, sem que a gente se torne visível, sem que a gente se impõe, se organize para estar visível, a gente não consegue defender o nosso valor e a nossa manutenção nesse mundo que a gente está vivendo. Então, muito obrigada a vocês, foi ótimo estar aqui com vocês nessa tarde. Para mim foi bastante curioso e bastante prazeroso também, porque eu sou professora substituta do IFRJ e o meu contrato de substituição ao professor João Guerreiro foi publicado no dia em que as aulas foram suspensas. Então, esse ambiente também é um ambiente para mim de possibilidade de contato, ainda que virtual, com os alunos e com as pessoas que estão nos assistindo, e muito me alimenta. Vocês querem falar mais alguma coisa? Não, só agradecer a você, Eli, a Jasmin, pelo convite, agradecer ao Sandro pelo excelente debate, enfim, por todas as contribuições, deixar um abraço para todo mundo. É muito esquisito, né? A gente fala, não vê o pessoal, ainda estou me acostumando com isso, como professor também, né? É uma coisa, enfim, tentar ver pelo lado bom, uma coisa meio do teatro, né? Eu estou aqui, aí tem aquela luz, como é que chama? Aquela parede, né? Eu não consigo ver o público.
mas é um prazer, deixei meu contato aí, eu acho que está até aqui na assinatura, né, da tela, para quem quiser entrar em contato pelo e-mail, estou sempre por lá. E é isso, é sempre um prazer estar por perto, espero poder ajudar de alguma forma, direta ou indireta. Obrigado, gente. Sandro, quer falar alguma coisa para se despedir? Bem, obrigado. Acho que é a primeira atividade com o IFRJ que eu faço desde a minha graduação, né? A finalização da graduação no ano retrasado, né? Foi 2018, né? Então é bom estar aqui de volta e podendo compartilhar um pouco essa trajetória, contribuir para essa série de diálogos que eu acho muito bom, muito importante, uma forma da gente estar junto, né? E pensando o que está acontecendo, né? Como a gente pode se organizar enquanto setor, enquanto colegas de profissão, colegas de pesquisa. Acho que foi muito bom estar aqui. Obrigado. Ele está saindo sozinho, agora foi. Agradeço demais a participação de vocês. Queria comunicar a todo mundo que a gente, nesse próximo semestre, a nossa programação é quinzenal. E daqui a 15 dias, o nosso próximo debate vai ser de novo sobre lei de emergência cultural. A gente fez uma avaliação de que esse tema é muito urgente, que a gente tem que entender agora, passado o movimento de mobilização pela aprovação da lei, agora a gente tem que entender como que ela vai se efetivar, né? Como é que esse recurso chega nas pessoas. E a gente sabe que esse recurso chega nas pessoas via secretarias estaduais e municipais de cultura, que estão aí fazendo um esforço danado, quebrando as suas cabeças para tentar entender quais são os instrumentos de repasse dessa verba. Em função disso, a gente convidou duas representantes, uma da Secretaria Estadual e uma da Secretaria Municipal, que também já foram alunas do curso de Produção Cultural do IFRJ, e elas agora, sendo egressas, vêm representar essas duas instituições, Secretaria Estadual de Cultura e Economia Criativa do Rio e Secretaria Municipal de Cultura. Elas são a Taidara Araújo e a Rebeca Papaléu. E quem vai fazer a mediação desse super debate vai ser o super professor João Guerreiro, que está por dentro dessas minúcias, né, do texto da lei e principalmente muito interessado em entender como que ela chega aos territórios populares, né, como que ela chega naquelas pessoas que estão mais precisando. Então, estejam todos convidados a estar conosco, trazer suas dúvidas e suas perguntas daqui a 15 dias, nesse mesmo espaço. Curtam o canal do NUCA, que é o canal pelo qual esses debates todos são transmitidos, do Diálogos da Cultura. E vamos nos ver por aqui agora quinzenalmente até novembro deste ano. Obrigada de novo a todo mundo, obrigada à equipe de produção que deu esse super suporte para a gente, a Jasmine e toda a equipe. Obrigada ao Sandro, obrigada ao Guilherme e todo mundo que nos assiste. Boa noite para vocês.